Bom, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos continuar falando de fósforo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá muito bom. Vamos continuar falando de fósforo. Né? Falamos nas duas aulas passadas sobre a introdução, sobre a dinâmica de fósforo. Agora vamos falar das formas de fósforo, como é que elas ocorrem e o que pode influenciar. Então, vamos falar primeiramente do fósforo em solução, né? E depois das outras formas. Então, o fósforo em solução, que é o nosso fator intensidade. Lembrando, não esqueçam desse conceito, é o nosso fator intensidade. Então, o ácido fosfórico, ele pode se dissociar, pode se desprotonar, ele tem 3 hidrogênios aqui, então ele pode apresentar 4 espécies iônicas, tanto o ácido fosfórico, o ânion fosfato monovalente, o ânion fosfato bi e o ânion fosfato trivalente. E as reações de dissociação do ácido fosfórico, né, vai ocorrer em função da variação do pH. Então, isso aqui, na verdade, pKa é o que a gente chama de constante de dissociação. Então, a constante de dissociação equivale ao pH do solo, onde nós temos 50% de cada forma iônica. Então, o que significa que quando eu tiver o pH de 2,12, eu vou ter 50% de ânion fosfato, de ácido fosfórico, e 50% de ânion fosfato monovalente. Quando eu tiver com pH 7,2, eu vou ter 50% de cada forma iônica aqui. Quando eu tiver com pH de 12,33, eu vou ter, né, uma porcentagem de cada forma aqui. É interessante, depois, mais para frente, eu vou ver a possibilidade de nós construirmos um gráfico para a gente poder apresentar esse gráfico para vocês. De uma forma interessante. Mas isso daqui é interessante porque, através do pH da minha solução do solo, eu vou saber qual que é a espécie iônica que eu vou ter predominante. E é claro, né, a principal forma de meu interesse é o ânion fosfato monovalente, porque ele é a principal forma absorvida pelas plantas. Então, significa que se eu tiver uma variação de pH de 2,12 até 7,20, né, entre esses dois pH aqui, eu vou ter um pico onde a maior proporção vai estar do ânion fosfato vai estar na espécie iônica, né, vai ocorrer na espécie iônica monovalente, que é a qual a planta absorve. Né? Então, isso aqui é muito importante. E o pH da maior parte dos nossos solos está aqui no meio. Né? Vamos falar assim, o pH ideal para o cultivo das plantas está entre 5,5 e 6,5. Então, entre 5,5 e 6,5, nós estamos aqui, ó. Né? Nós estamos aqui no meio. É claro, vai ter uma condição de pH onde eu vou zerar, né, essa espécie iônica, né, que é o do ácido fosfórico, e aí eu vou ter uma proporção do monovalente e do bivalente. E aí, inclusive, tem jeito de a gente brincar, mas isso aí vai ter uma aula separada, só da construção desse gráfico, que aí a gente brinca um pouquinho e passa esse exercício para vocês. Bom, o fósforo em solução, ele pode ser perdido por várias formas, né? Ele pode ser retirado da solução por diferentes formas. Quando a gente não sabe como o nosso fósforo foi perdido, nós chamamos de fixação de fósforo. Então, eu perdi fósforo por fixação. Fixação é a somatória do que é perdido por absorção específica e por precipitação. Então, quando eu falo fixação, é o termo técnico utilizado, né, para designar o quanto de fósforo que eu perdi por absorção e por precipitação. Quando eu sei, né, que meu fósforo é perdido por precipitação, então eu falo fósforo precipitado. Quando eu sei que é por absorção, eu chamo de fósforo absorvido. Quando eu não sei por qual dos dois mecanismos, eu chamo de fósforo fixado. Então, essa é a terminologia correta. Né? Então, o fósforo precipitado, ele pode ocorrer tanto em solos ácidos como em solos alcalinos. Aqui em solos ácidos, né, você vê que eles reagem com hidróxido, com algumas espécies iônicas de hidróxido de alumínio, formando hidroxifosfato de alumínio, que, né, é a forma estrutural aí da valicita, que é um mineral. Com ferro também, o hidróxido de ferro,
né, é uma espécie iônica de hidróxido de ferro, reage com ônio fosfato, né, tendendo a formar precipitados de hidroxifosfato de ferro, estrenguita. É claro, para chegar a cristalizar o mineral, gente, isso aqui depende de tempo. Para mim sair desse simples precipitado, né, de um composto químico, a precipitação de um mineral, de uma estrutura cristalina, isso aqui nós estamos falando de tempo geológico. E tempo geológico é muito tempo. Nós estamos falando de 100, né, de 1.000 anos, 100.000 anos, e aí vai. Então, assim, a termodinâmica me fala que é possível, né, ocorrer a precipitação do ferro com espécies iônicas de hidróxido de ferro, né, tendendo ao equilíbrio desse mineral estreguita. Agora, chegar a cristalizar e crescer o cristal desse mineral, aí só através da cinética química para a gente saber qual o tempo, né, com que tempo esse mineral vai levar para se formar. Bom, em solos alcalinos, eu posso ter a precipitação do meu ônio fosfato com cálcio, formando o meu fosfato, né, monocálcio, que é monetita, é uma das formas de cálcio, de fosfato de cálcio, que é o que a gente chama de retrogradação, e tanto o fosfato de cálcio em condições de solos alcalinos, como os precipitados com ferro e alumínio, eles possuem baixa solubilidade e baixa labilidade. Então, aqui o exemplo de compostos formados com reações de precipitação de fosfato com diferentes cátions no solo. Então, você pega lá o ferro, você tem a estrenguita, vivianita, com o alumínio, a varsita, leucofosfita, né? Com cálcio nós temos a monetita, hidroxapatita, fluorapatita. Então, nós temos várias formas, né, de compostos que são formados em caso de solos alcalinos com cálcio, precipitados com cálcio, no caso de solos ácidos, precipitados com ferro e alumínio. Fósforo adsorvido são aqueles fósforo adsorvido de forma específica a óxido hidróxido de ferro, óxido hidróxido de alumínio e a superfície de argilas, de argilominerais. Lembrando de aulas passadas, né, o que são argilominerais? São filosilicatos, né, que estão na fração argila. Então, todo filosilicato encontrado, né, em frações menores que 0,0002 milímetros são chamados de argilominerais, filosilicatos. Então a hematita, guetita, gipsita não é argila mineral, nem mineral de argila? Não. Né? São os filosilicatos. E os mais representativos em solos tropicais é a caulinita. Nós podemos ter a loisita, né, que é do grupo da caulinita. Nós podemos ter alguns feldspatos, que aí são tectosilicatos, né, nem filosilicatos são mais. E nós podemos ter até alguns filosilicatos, 2:1, na fração areia. Bom, nós temos algumas condições específicas que nós podemos ter, sim, esses minerais na fração areia mais fina, mas isso é outra conversa, em outra disciplina, quando vocês quiserem ver Gênese, lá em Gênese Morfologia do Solo, muito interessante esse assunto, vocês podem aprofundar mais nessa discussão. Né? Aqui, fertilidade, vamos ver. Então, a absorção em óxidos de ferro e alumínio. Então, inicialmente, ocorre interação, atração eletrostática, e em seguida ocorre a absorção com troca de ligantes. Então, o que nós vemos aqui, a superfície dos nossos minerais, né, quando acidificado, então aqui no caso da primeira condição, né, aqui o nosso mineral com carga zero, né, aqui está com carga zero, quando ele está muito ácido, então aqui o mineral carga zero, então aqui está carga zero, quando está muito ácido, né, ele desenvolve cargas positivas, né, porque os prótons em solução vão protonar os meus radicais aqui, desenvolvendo cargas positivas, e quando eu aumento a atividade de hidroxila, essa hidroxila vai reagir com esses prótons, né, com o hidrogênio aqui, formando água, né, liberando cargas negativas. Então, isso aqui é muito importante, nós já vimos, né,
Então, a superfície dos nossos óxidos de ferro e alumínio, eles têm uma carga variável, essa carga variável ela vai variar em função do pH do solo, quanto mais ácido, mais carga positiva de superfície, quanto mais alcalino, mais cargas negativas. Né? E aqui, no caso, é o PCZ, é o ponto de carga zero. Né? Então, o que, que acontece? Nosso ânion fosfato, né, ele pode se ligar em condições de solos ácidos, aqui, ó, e compartilhar esse oxigênio, né, com a estrutura do meu mineral. A partir do momento que esse ânion fosfato está compartilhando esse oxigênio, né, com a estrutura do meu mineral, o meu fósforo é não lábil, né, que é o fósforo que a gente chama de fósforo plus lá no fracionamento. Né. Pode ocorrer em condições, né, de neutralidade da superfície do meu mineral? Também pode ocorrer. Né. Então, em condições aqui, né, de solo neutro, né, com pH mais próximo à neutralidade, também pode ocorrer perda de fósforo por adsorção. A superfície, principalmente dos óxidos de ferro, foi aquilo que eu falei. Olha, gente, em solos ricos, né, em óxidos de ferro, mas principalmente em solos ácricos, onde você tem o alumínio substituindo parte do ferro na estrutura da guetita, o calcário não é suficiente para me reduzir as perdas por adsorção. Aí o segredo é a matéria orgânica que nós vamos ver mais para frente, porque aqui, ó, tanto em condições de ácido, de acidez do solo, nós podemos ter precipitação, como também em condições de próxima neutralidade, como também em condições, né, de alcalinidade. Então, mesmo com o pH corrigido, com a minha superfície eletronegativa, se o meu ânion fosfato entrar em contato com a superfície do meu coloide, eu vou estar, né, correndo o risco de ocorrer o compartilhamento de um oxigênio com a estrutura do meu mineral, e aí eu perdi o fósforo por adsorção específica. E isso pode ocorrer tanto em condições de acidez, de pH próximo à neutralidade e de pH mais alcalino. Né? Aos aluminosilicatos. Então, a mesma coisa, né? Aqui eu tenho a variação do pH mais ácido, eu tenho um pH mais alcalino, aqui uma condição de pH próximo à neutralidade de superfície do meu mineral silicatado. Então, aqui eu tenho carga zero. Acidificou que seja, né, eu vou desenvolver carga positiva, alcalinizou que seja, eu vou formar carga negativa. E lembra do que eu falei, né, lá nos minerais de argila, né, os grupos hidroxílicos ligados às lâminas de octaedro de alumínio é que desenvolvem as cargas variáveis, né, que são chamados, esses grupos hidroxílicos ligados às lâminas de octaedro de alumínio, são chamados de aluminóis. Então, você vê aqui que são os aluminóis, os radicais aluminóis, que podem ser protonados e desenvolver carga positiva, como também desprotonados e desenvolver cargas negativas. É claro, se o pH estiver acima do PCZ, eu vou ter predominância de carga negativa. Se o pH estiver abaixo do PCZ do meu mineral, eu vou ter predominância de carga positiva. Né? E aí vai, né? Aqui, exemplificando os tipos de ligações de fósforo com a superfície do meu mineral. Então, o ânion fosfato, ele pode fazer ligações compartilhando somente um oxigênio com a estrutura do meu mineral, e aí é formado um complexo monodentado, né, que tem até uma labilidade, né, ele ainda consegue ter uma parcial labilidade, mas quando ele compartilha 2 oxigênios com a superfície do meu mineral, né, aí é formado um complexo bidentado, e aí nós temos uma reação irreversível. Né? Aí aqui já torna mais complexo. Né? E o caso da matéria orgânica, né? Aqui eu venho mostrar para vocês a importância da matéria orgânica. Lembra que eu falei, ó, solos ricos em óxidos de alumínio, só a calagem não vai reduzir as perdas por precipitação. Nós vamos precisar de mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa é a matéria orgânica, principalmente porque vocês viram lá, né, que nos slides anteriores nós podemos ter perdas por adsorção em condições de acidez,
de pH próximo à neutralidade ou próximo ao PCZ, e de condições de pH alcalino eu tenho perdas por adsorção. Então, eu tenho que impedir, né, que meu ânion fosfato entre em contato com a superfície do meu mineral. Como é que eu posso fazer isso? Através da matéria orgânica. Porque aí os radicais orgânicos da minha matéria orgânica, né, como a matéria orgânica tem um PCZ muito baixo, as condições de pH natural dos nossos solos, a matéria orgânica vai desenvolver praticamente só carga negativa. E aí, ela desenvolvendo só carga negativa, ela vai se ligar à superfície dos nossos colóides, impedindo praticamente que eu tenha o contato direto do meu ânion fosfato com a superfície do colóide. Então, eu vou ter uma proteção física, físico-química aqui, né? Uma proteção física, praticamente, para que o ânion fosfato não entre em contato direto com o meu colóide. Então, a matéria orgânica é o principal manejo. Então, adotar sistemas de cultivo que proporcionem acúmulo de matéria orgânica em solos altamente intemperizados é a principal prática de manejo para que eu aumente a eficiência da minha adubação fosfatada e reduza as perdas de fósforo por absorção. E o mais interessante, gente, que ainda, por mais que seja realidade isso que eu vou falar, por mais que seja duro e difícil de entender, é realidade, é uma realidade que ocorre muito. Né? Nós estamos aqui em 2021, né, na plena época do DNA, RNA, né, com tecnologias de comunicação e tudo, mas a principal tecnologia que o produtor tem na mão dele para fazer um manejo adequado da adubação fosfatada é a análise química do solo. Na análise química do solo vai te dar o teor de carbono orgânico, vai te dar o pH, vai te dar o teor de fósforo, vai te dar um P remanescente, nós vamos ver lá na frente o que é P remanescente. Você pode ter o fósforo pelo MELIC, extraído pelo MELIC 1, pelo resina, pelo MELIC 3. Então, você vai ter um leque de informações no resultado da análise química do solo que vão te dar base para fazer uma recomendação bem feita. E quando eu falo de recomendação bem feita, vamos para aqueles 4 Cs lá do pessoal do INPI, né? Que é os 4 Cs dele, quando a gente fala em recomendação bem feita, é o que aplicar, né? Quanto aplicar, quando aplicar e como aplicar. Então, qual a fonte que eu devo aplicar de fertilizante fosfatado? Ah, mas tem diferença, professor? Tem diferença do fosfato reativo natural para o fosfato natural, e tem diferença desses daí para o super simples, para o super triplo, para o MAP, né, para o DAP, tem diferença, né? Nós temos diferença, nós vamos ver mais para frente. Então, nós temos que responder o que aplicar, né? Como aplicar. Eu vou aplicar isso incorporado? Eu vou aplicar na linha? Eu vou aplicar a lança em superfície? Né? Então, eu vou aplicar a lança e vou incorporar? Vou aplicar na linha? Vou aplicar a lanço e deixar em superfície? Então, tem que responder isso. Então, o que aplicar? Como aplicar? Quando? Eu vou aplicar isso antecipado ao plantio? Vou aplicar no plantio? Eu vou aplicar pós-plantio? Né? Então, isso é quando, né? E como aplicar, né? Eu vou aplicar isso na linha, na verdade, falei quanto, né? Falta quanto, e a dose. Eu tinha falado como, e a dose, quanto aplicar, né? Quanto que eu vou aplicar? É 100 quilos. Aqui no Cerrado, em função do livro do Djalma, nós temos 2 númerozinhos que não saem da cabeça, né, do produtor. Você chega no produtor, independente da análise química que ele fez ou não fez, ele vira para você e fala assim, eu apliquei 80 pontos P2O5, eu apliquei 100 pontos P2O5. Então, assim, esse número, 80 e 100 pontos P2O5, é o número mágico que está na cabeça dos produtores aqui na nossa região. São os valores que eles aplicam. E que aquilo que eu falei, por mais doído que seja, né, a análise química do solo é uma tecnologia muito barata, hoje você vai pagar aí R$60 uma análise química, que pode representar um talhão homogêneo, né? Você pega aí R$60, se você dividir por hectare, pega um talhão homogêneo de 200 hectares, né? Qual que é o custo por hectare dessa análise de solo? É menos de R$1, menos de 50 centavos o custo por hectare de uma análise química do solo. Né? Então, é muito importante que o produtor, primeiro,
saiba fazer amostragem de solo, porque os principais erros na recomendação de adubação estão na amostragem do solo, né? Se você fez uma amostragem legal, correta, dificilmente vai ter erro na análise química, pode ter erro na análise química, pode, mas dificilmente. Os maiores erros estão na amostragem, né? E depois se você está com a amostra bem representativa, né? Fez análise no laboratório idôneo, com selos de qualidade, aí nós temos os vários selos lá na disciplina de métodos de análise fertilidade do solo, vocês vão ver isso. E nós temos, né, informações que são representativas, que são de confiança, que vão ser utilizadas com base para uma recomendação. Mas o que acontece é que tem muito produtor que não faz análise química de solo. Por exemplo, eu já tive produtor de alto nível tecnológico, o cara fazendo agricultura de precisão. Ele chegou com aquele monte de encadernação assim, me mostrou que falou, professor, está aqui a minha análise química do solo. Eu fiz agricultura de precisão, estou fazendo agricultura de precisão. Tá, eu peguei aquelas encadernações, estava até amarelada as folhas. Eu peguei e falei assim, poxa, que interessante. Mas amarelada a folha, peguei. Fazia 3 anos que o cara tinha feito a análise. Análise química do solo de 3 anos atrás. Análise química de 3 anos atrás está dizendo para mim o que aconteceu há 3 anos atrás, não está dizendo o que está acontecendo hoje. E outra, vamos desmitificar a análise de solo, né? A análise de solo é um retrato de como está. Né? Então, imagine, vamos fazer uma correlação, né, com a nossa realidade. Se a gente pegar a nossa sala de aula e tirar uma foto, né, e entregar lá para o coordenador da pós-graduação e falar assim, essa aqui é a turma de fertilidade do solo da pós desse ano, essa aqui é a minha turma de sala de aula, né? Lá vai estar eu e vocês na foto, mas não significa, né, que vão estar todos os alunos na mesma aula, ou mesmo não significa que eu vou estar dentro de sala de aula aquele dia, principalmente que agora com o ensino presencial à distância, né? Isso vai revolucionar o ensino à distância, essas tecnologias. Então, a análise de solo é um retrato, mas o retrato, né, daquela época. Então, eu pego essa foto nossa, e daqui 10 anos eu mostro para o coordenador, eu falo assim, mas isso aqui eram os alunos de 10 anos atrás, e os alunos de hoje? Já não representa mais, né? Essa foto que eu tirar com vocês daqui 10 anos não representa mais os alunos, o grupo de alunos que eu vou ter daqui 10 anos. São outros alunos, né? São outras pessoas. Né? Então, essa é a correlação que eu faço. Mas é muito importante que a gente tenha atualizado. Então, é muito comum o produtor fazer análise de solo de 3 em 3 anos. Agora, você imagina o gasto que esse produtor teve para fazer agricultura de precisão, para comprar uma esparramadora de calcário para aplicação em taxa variável. Né? Eu nem perguntei se essa aplicadora de calcário, esparramadora de calcário, estava funcionando, porque eu tinha medo até dele me falar que não funcionava mais. Né? Então, é um gasto muito grande para trazer um ganho muito pequeno e depois você fica defasado 3 anos. E aí tem um trabalho que o professor Gustavo Castoldi fez com um aluno dele, o Henrique, foi uma dissertação de mestrado muito boa. Eles fizeram umas análises espaciais aí e mostraram o seguinte, que numa área de um determinado produtor, aqui na região do sudoeste goiano, o produtor ele não fez análise de solo para fazer a recomendação de adubação da lavoura dele, do ano que o aluno avaliou, e ele fez uma aplicação lá, X de P2O5, se não me engano foi 80 pontos, ou 100 pontos de P2O5, uma coisa assim, sendo que o solo, quando você vai fazer a análise do solo dele, o solo dele não tinha essa demanda de 80 quilos, o solo dele estava com teores de fósforo altíssimo, né? A recomendação era de 40, ele aplicou, foi muito mais, foi 150 quilos de P2O5 por hectare, e aí foi ver lá, né, o pH do solo dele 4,9. Fez calagem? Não. Mas ele aplicou 150 quilos de P2O5. Olha que dinheiro jogado fora. Né? Mas o calcário não é tudo, professor, você acabou de falar. Ele não é tudo, mas ele ajuda. Né? Porque em superfície de minerais silicatados, se você conseguir desprotonar os radicais aluminóides, você vai gerar carga negativa que pode criar uma camada, uma densidade de carga negativa que vai repelir esses ânions.
acaba que esses ânions eles vão ser atraídos pela camada de externo, né, que vai ter uma nuvem de cargas positivas na minha camada de externo. Mas você começa a ter redução, né, de ter contato, reduzir a possibilidade de contato do ânion fosfato com a superfície dos meus minerais. E aí, se você reduz essa possibilidade de contato, você reduz o risco de perdas por absorção. E depois, a adoção de sistemas de manejo que visem acúmulo de matéria orgânica. Né? E outra coisa muito interessante em amostragem para recomendação, interpretação de análise de solo de recomendação de adubação fosfatada é a profundidade, gente. Eu fui também, e aí já é coisa de parentesco, eu fui fazer uma visita a um primo, alguns primos, e alguns deles são produtores aqui na região do sudoeste goiano, e um primo virou para mim e falou assim, Carlos, tem um problema sério na minha área, já faz 4 anos que eu aplico fósforo 100 kg P2O5 e não consigo aumentar o teor de fósforo no meu solo. Eu falei assim, beleza, esses 4 anos que você está fazendo adubação fosfatada, você fez como? Eu fiz a lanço. Tá, e você fez a amostragem de quanto? De 0 a 20. Gente, fósforo é imóvel no solo. Você passou 4 anos aplicando fósforo na superfície, esse fósforo vai estar de 0 a 5 centímetros. Aí tu pega, né, esse fósforo que está de 0 a 5 e mistura com de 5 a 20, que não tem nada de fósforo. O que vai acontecer? Diluir. Então, se você está aplicando fertilizante a lança em superfície, por favor, faça a análise estratificada. Né? Quanto mais estratificado, mais próximo da realidade. Né? 0,5, 5, 10, 10, 20. E se você quiser ver se tem problemas de alumínio, de 20 a 40. Quanto mais estratificado, melhor. Né? E uma coisa interessante, né? Eu não sei se o pessoal da agricultura de precisão desenvolveu um equipamento que você consiga estratificar essas profundidades sem haver contaminação, porque aqueles equipamentos que parecem uma broca, né? Ela vai até a profundidade de interesse lá, volta, né, e joga tudo, porque aquela broca entra girando no sentido, o solo vai grudando ali na broca e ele volta girando no sentido contrário, jogando o solo para fora, né, e depois, se você quiser buscar uma profundidade maior, se aquele buraco que você fez inicialmente, ele começar a desmanchar, né, você não vai coletar amostras de profundidade maior, você vai estar coletando a mesma profundidade. Então, é difícil você conseguir estratificar. Para estratificar, é que você tem que fazer realmente aquela análise ou com sonda, ou com trado holandês, ou que seja, mas seria muito importante. Então, se você for em determinada área, que o produtor está fazendo aplicação a lança, maneja a lança, durante muito tempo, se você fazer uma coleta de solo de 0 a 20, você vai estar diluindo todo o fertilizante seu que ficou ali na superfície, principalmente fósforo. Potássio não, potássio você consegue ter uma lixiviação ali até 40, 50 centímetros, claro, depende da textura do solo. Mas fósforo não desce no perfil. Então, todo aquele fósforo que durante 4 anos você aplicou ali na superfície, você está diluindo com um volume de solo que não recebeu fósforo. E aí você vai aplicar fósforo durante muitos anos e você não vai conseguir avaliar se está aumentando ou se não está aumentando, justamente porque você está diluindo esse fósforo lá na frente. Mas, bom, vamos lá. E o fósforo, então esse fósforo que está ligado, né, absorvido, o fósforo mineralogicamente estável, aquele fósforo está ligado à superfície dos colóides, em que a ligação, né, o tipo de ligação, sofreu um processo de envelhecimento. Dentro desse envelhecimento aqui, nós temos um processo de desidratação. Vocês vão ver lá com o Novaes, que ele tem uma redação muito interessante, que ele começa lá, o fósforo, quando você aplica no solo, ele vai, o fertilizante vai solubilizar, liberando um ânion fosfato. Esse ânion fosfato, inicialmente, ele vai se transformar em fósforo lábil, que é aquele fósforo retido da superfície dos colóides com interação eletrostática. Com o passar do tempo, essa ligação pode envelhecer e sofrer um processo de desidratação, envelhecimento, desidratação,
e aí o ânion fosfato compartilha oxigênio com a superfície do meu colóide, e aí se formando ligações estáveis como ligações covalentes, tá bom? Então, com o tempo, a ligação das formas precipitadas também se tornam mais estáveis. Então, o fósforo precipitado também pode formar ligações mais estáveis com alumínio, ferro e cálcio. E aí o meu fósforo lábil vai se transformar em fósforo não lábil. Né? Então, esse processo de envelhecimento aqui é outro processo que a gente deve evitar. Então, como é que a gente reduz as perdas, né, por absorção? Além da calagem, matéria orgânica principalmente. E aí vem uma coisa aqui que vem somar. Se você aplica a dose correta, se você não aplica em excesso, você não vai ter fósforo sobrando. Se você não tem fósforo sobrando, dificilmente você vai ter perda por envelhecimento dessas ligações. Então, a recomendação na dose certa. Né? E um quarto ponto, né? Plantas de cobertura e plantas vivas no solo durante todo o ano, 100% dos dias, 365 dias no ano, e no dia que o ano aumentar para 366 dias, tem que ser em 366 dias no ano. Né? Então, os 365 dias no ano, eu tenho que ter planta viva. Aí você vai falar, mas professor, peraí, no período de entre safra, aqui na nossa região do Cerrado, não tem jeito de manter planta viva. Tem sim. Que é isso, como não tem? Se você plantar o milho safrinha consorciado com alguma planta de cobertura, inclusive hoje, né, se trabalha com mais de uma planta de cobertura. Eu posso colocar ali uma Brachyuria rusiensis, que é a mais comum utilizada, junto com a Crotalária, junto com qualquer outro planta de cobertura, trigo morisco, e aí vai. Mas o mais comum que a turma usa aqui na região é a rusiensis com alguma Crotalária quando está com problema no nematóide. Né? Essa Crotalária e essa rusiensis, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai absorver fósforo. Esse fósforo que essa planta de cobertura, né, que você plantar em consórcio com milho ali absorver, vai lá para a parte aérea, aquele material no período mais seco, né, aquela parte aérea vai morrer, mas a planta vai continuar viva. E qual que é a importância de eu manter planta viva? Né? A planta viva, ela continua tendo relações de interações com os micro-organismos na superfície do solo. Então, você tem uma planta com um sistema radicular abundante, como as braquiárias, que exploram um volume de solo muito grande. Né? Aquelas plantas se mantenham vivas, por mais que parte daquelas raízes morram, e aí formam biocanais, e aí sim esses biocanais são importantes por movimentação de íons no perfil do solo, né? Mas aquelas raízes mortas, o fósforo ligado a compostos orgânicos, lembrando que o fósforo dentro da planta, ele está sempre assimilado a algum composto orgânico, né? Desde compostos simples, como uma glicose fosfato, uma frutose fosfato, desde compostos de alta complexidade, como ácidos nucleicos. E aí o que acontece? Esse fósforo ligado a compostos orgânicos na raiz vai virar fósforo da fração orgânica. E o fósforo que está lá na palhada, da parte aérea, ligado a algum composto orgânico, aquela palhada, quando você dessecar ou rolar, passar um rolo faca, né, aquilo ali vai para a superfície do solo, além de todos os benefícios da palhada sobre a superfície, né, aquilo ali é um estoque de fósforo. E é muito importante esse estoque de fósforo para o futuro. Né? E aí o que acontece? Você, além de, né, fazer uma calagem correta, com base em análise clínica do solo, né, você adotar sistemas de cultivo, né, que visem, né, você incrementar o teor de matéria orgânica em quantidade e diversidade, porque não adianta aumentar só em quantidade, não, gente. Se a gente produzir lá 1.000 toneladas, o que seja, só de palhada de braquiária, não vai adiantar muita coisa, não. Já vai alguma coisa, mas é bom ter uma diversidade. Daí a filosofia do sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto é quando você tem palhada em diversidade. E a base do sistema de plantio direto é rotação de cultura, que nós temos na nossa região é sucessão. Mas se a gente conseguir colocar ali uma rusiensis com a crotalária, a gente já está ganhando. Porque aí você vai ter soja, milho, braquiária e crotalária. São 4 plantas, você já está duplicando a diversidade. Para quem trabalha só sucessão, soja, milho, você já põe uma braquiária, uma crotalária ali, né? Você já duplica, né? Você sai de 2 para 4. Você praticamente aumentou em 100%, né, a sua diversidade. Então, já é um ganho muito grande. Então, aumentar em quantidade e diversidade.
Essa diversidade, ela mantém a redundância funcional do meu solo, e aí essa redundância funcional vai levar à minha resiliência. Ou seja, o meu solo vai conseguir manter a produtividade, mesmo quando eu tiver condições extremas, né, de ambiente ou algum outro processo que leva a condições extremas. Vamos lá. Esse trabalho aqui é muito importante também para vocês entenderem, né, esse processo de envelhecimento. É o efeito do tempo de incubação do fosfato com o solo, né, na disponibilidade de fósforo para a planta. Então, aqui o tempo em dias. Então, aqui nós temos 0, 200, 400, 600 dias, né, e aqui a porcentagem do fósforo disponível. Então, quando lá você incubou, 100% do seu fósforo estava disponível. Depois de 200 dias, você caiu, né, por volta aqui de 40%. Olha, 60% depois de 200 dias. Né, se você pegar o ciclo do milho, da soja, né, até a colheita do milho, né, é mais ou menos isso. Então, significa que 60% do meu fósforo residual da minha lavoura de soja pode ser perdido, né? E aí, para mim evitar essa perda, o que eu faço? É sempre planta viva absorvendo. Sempre planta viva absorvendo. Né? Eu ponho o milho na entelinha, ponho, né? Quando você colher o milho, né, você tem outras plantas vivas ali no meio. E aí, essa perda aqui é menor. 400 dias, ó, um ano e mais um pouquinho, 365 dias, né? Então, dá um ano e mais 40 e um mês e meio, né? Eu já tenho uma redução ali para 30%, mas a redução, né, aos 200 dias aqui, já é uma redução drástica, né? Uma redução de mais de 60%. Então, como evitar as perdas de fósforo no solo por envelhecimento de ligação com cálcio, ferro e alumínio? Então, aqui meu fósforo fertilizante, eu aplico, ele vai em solução, de solução ele vai se transformar em fósforo lábio, né, e aí eu tenho envelhecimento da ligação e eu tenho o meu, né, o que é absorvido pela planta, que vai, a planta, o resíduo orgânico vai virar fósforo orgânico, e esse fósforo orgânico, né, pode ser, né, tanto ciclado aqui, como também eu posso ter o fósforo né, mineralizado e sendo absorvido à superfície dos colóides. Mas como é que eu posso evitar, né, isso daqui? Como é que eu posso evitar que eu tenha essa perda aqui? Eu tenho que fazer esse sistema aqui girar mais rápido. Eu tenho que fazer esse ciclo aqui girar mais rápido. Então, eu girando isso aqui mais rápido, eu vou diminuir esse caminho aqui. Então, quanto mais eu gerar rápido esse processo, quanto mais eficiente for a ciclagem de nutrientes no meu sistema, menor perdas por absorção. Então, gente, investir em ciclagem de nutrientes, investir em ciclagem de fósforo, investir em ciclagem de fósforo. Né? Aqui, diferenças de manejo, de diferenças de manejo sobre a dinâmica de fósforo, plantio convencional e plantio direto. Aqui você tem uma diferença muito drástica, que está relacionada ao desenvolvimento do solo. Né? Então, quando eu trabalho com revolvimento do solo, eu aumento a superfície de contato do meu fertilizante com o solo. Se eu aumento a superfície de contato do fertilizante com o solo, eu aumento as perdas por absorção. Mas se eu reduzo o revolvimento, eu reduzo a absorção. Né? E aí, eu tendo plantas vivas no meu solo, eu vou ter acúmulo de fósforo, né? E aí, eu tendo acúmulo de fósforo, esse fósforo meu vai ficar lá na palhada, né? E aí, essa matéria orgânica vai virar fonte de fósforo, né, para cultivos sucessivos. Qual que é a consequência do acúmulo de fósforo nas camadas superficiais? Né? Aplicação anual. Qual que é a consequência, né, da acúmulo de fósforo em camadas superficiais? Aplicação anual de fertilizantes fosfatados em suco ou alanço, né? Mineralização do fósforo orgânico, menor contato do N-fosfato com os constituintes inorgânicos do solo, óxido, hidróxido de ferro, alumínio, né? Menor revolvimento do solo, então eu levo a esse menor contato. Ácidos orgânicos competindo com o N-fosfato pelos sítios de absorção, né? Reduz a possibilidade de contato do N-fosfato com a superfície, e a formação de complexos estáveis, de resíduos de decomposição da matéria orgânica com ferro e alumínio, reduzindo as possibilidades de contato do meu N-fosfato em solução com ferro e alumínio livre em solução.
né? Então, os benefícios que eu posso ter com a adoção de sistemas de plantios que visem acúmulo de matéria orgânica são inúmeros, né? Aqui é o mais interessante aqui esse trabalho aqui é um trabalho testando plantas de cobertura eficientes em acumular fósforo como plantas para rotação de cultura. Então foi testado aqui 4 tipos de plantas de cobertura, né? A braquiária essa aqui é braquiária decumbens, não é rosinense, é decumbens, inclusive isso aqui faz parte de um trabalho que vocês estão fazendo. O braquiarão, marandu, braquiária brisanthiforme marandu, milheto e sorgo. E aplicou-se 2 fontes de fósforo, fosfato reativo de arádio e superfosfato triplo. Né? Então você vê que algumas plantas, como o sorgo e o milheto, eles foram altamente eficientes, né, na presença de um fosfato, né, de menor solubilidade, que são os fosfatos reativos. Aí, quando você vai para as braquiárias, elas responderam melhor à fonte solúvel. Então, olha tanto que é interessante esse resultado. Então, será que eu posso fazer a antecipação da minha adubação fosfatada com fosfato reativo, ou pelo menos aplicar o fosfato, a adubação fosfatada corretiva, que é a fosfatagem corretiva, via fosfato reativo, antecipando, né, a minha safra. Então, eu posso aplicar lá na safrinha, quando eu tiver, sei lá no manejo da adubação de cobertura do milho, você faz uma aplicação a lanço dessa fonte, né? As minhas plantas de cobertura em consórcio, ou se eu não tiver consórcio, se eu estiver plantando sorgo ou milheto, elas vão ser altamente eficientes em absorver essa fonte, e ainda vai gerar um resíduo, eu vou ter um residual altamente eficiente para cultura em subsequente. Então, eu posso antecipar, né, a minha adubação fosfatada corretiva da minha safra na safrinha, né, e ainda assim conseguir um efeito, né, positivo, dependendo do tipo de planta, né, e ainda vou ter um residual bom para a safra subsequente. Então, esses resultados é muito bom. E é uma janela de oportunidade para uso de fosfatos reativos. Inclusive, um dos maiores indústrias, né, fica em Marrocos, e é de um grupo japonês, e eles vendem fosfato reativo de Marrocos para tudo quanto é lado, é um dos melhores que tem, e uma das janelas é justamente nesse processo de correção do meu fósforo do solo, ou até mesmo antecipação da adubação fosfatada da minha safra na minha safrinha, né? Aqui é feito de doses, né, de P2O5, superfosfato triplo, aplicados no sulco de semeadura no milho, no teor de fósforo em 3 profundidades, né, de amostragem, aqui 0,10, 10, 20, 20, 40 no notossolo, vermelho e amarelo. Esse aqui é o MELIC, né, A, então esse aqui é extraído com MELIC, aqui é extraído com resina. Quer dizer que os teores em resina são bem maiores que os teores obtidos em MELIC. Né? Então, aqui, MELIC, a gente vê o quê? Que o fósforo, praticamente, né, quando aplicado, né, no sulco de semeadura, ele fica lá na superfície. Né? Então, aqui, já com o resina, mesma coisa. Então, quando eu aplico o fósforo em semeadura, você pegar lá a profundidade de semeadura, o fertilizante ele vai ser colocado entre 5 a 10 centímetros de profundidade, depende da planta, depende da semeadura, depende do manejo que você está fazendo, né, e da regulação da semeadura madura, mas vai ficar lá entre 5 a 10 centímetros de profundidade. Então, praticamente todo o meu fósforo, quando eu faço manejo em superfície, vai ficar lá, de 0 a 10. E aí que eu falo, você pega essa camada de 0 a 10 e coleta junto com a de 10 a 20. Você mistura tudo, você pega lá um teor do próximo a 10 aqui, mais 2, 12, dividido por 2, 6. Né? Sendo que na realidade você tem 12, mas você vai ver o 6 aqui. Né? Então, isso aqui é um problema sério. Quando você estiver fazendo manejo, né, só em sulco, mesmo a lanço, né, só em superfície, sem incorporação, né, a amostragem de solo tem que ser estratificada, tá ok? Aqui também, distribuição de fósforo extraível em 6 profundidades no perfil de um solo, aqui nos Campos Gerais do Paraná.
Aqui a amostragem de 0 a 2,5, 2,5 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30. E aqui as áreas, né? Sistema plantio direto 4 anos, sistema plantio direto 9 anos, 16 anos, 15 anos e aqui também 15 anos. Né? Vocês veem o quê? Com o tempo, né, mas principalmente aqui nos lotossolos, eu vou aumentando os teores de fósforo, principalmente ali, ó, 0 a 2,5, 2,5 a 10, 5 a 10, é o que eu falei. Essas profundidades aqui são as profundidades, dependendo da sua semeadora, do manejo que você faz, e da planta que você está semeando, mas se você pegar lá no Paraná, eles têm desde aveia, milho, soja, trigo, né? Então, você pegar, vai ter uma variação ali de 5 a 10 centímetros. Então, seu fertilizante vai ficar aqui, ó, de 5 a 10 centímetros. Então, essas são as profundidades. Né? E aí, você pega lá, 119, né? Faz a média aqui. O ideal é você interpretar 119, mas aí você interpreta 119 mais 68 mais 59 mais 12, divide por 4, isso aqui vai dar quanto? Sua média vai para quanto? Né? Então, sua média vai lá para baixo. Sua média vai lá para baixo, você fala, poxa, 15 anos de plantio direto, apliquei não sei quantas toneladas de P2O5 por hectare, eu não consegui aumentar. Conseguiu sim, você está mostrando errado. Né? Aqui a importância das substâncias úmicas impedindo o contato direto, então, como o PCZ da matéria orgânica é muito baixo, ela, em condições de pH dos nossos solos, ela vai estar sempre desenvolvendo cargas negativas. E essas cargas negativas da matéria orgânica pode reagir, né, com essas cargas positivas de superfície dos nossos colóides, formando uma camada, impedindo o contato direto do ânion fosfato com a superfície do meu colóide. Né? Então, assim, espera-se menor aporte de fertilizantes fosfatados com o tempo de adoção do plantio direto, devido à influência do maior efeito residual das fontes nesse sistema e influência significativa do fósforo orgânico como fator quantidade de fósforo do solo. Contribuindo também, né, lembrando que essa contribuição significativa do fósforo orgânico como fator quantidade de fósforo no solo vai depender da ciclagem, é aquilo que eu mostrei. Quanto mais intenso for a ciclagem, maior maior a possibilidade de eu reduzir minhas doses. Né? Aqui o efeito de dose de fósforo no rendimento de grãos de milho em matossolo amarelo, sob plantio direto em 3 anos de avaliação. Então, aqui as doses de fósforo 0, 30, 60, 90, 120. Né? Aqui as safras 91, 92, 92, 93, 93, 94. Esses aqui são os dados do professor Sá, que é o professor lá de Ponta Grossa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você vê quase todos os trabalhos dele são do Paraná. Né? Está explicado, ele é de lá. Então, a gente vê o seguinte, que nos primeiros anos, ó, né, você tem aumento muito grande de produtividade quanto mais alta a dose de fósforo. Quando você, com o tempo de adoção do plantio direto, você já não vê tanta diferença de produtividade entre 100 e com. Isso aqui está me mostrando. Aí você fala, mas professor, caiu de 9 mil para 6 mil. Né? É uma tendência no plantio direto, nos primeiros 3, 4 anos ou 5 anos, depende do tipo de solo, eu tenho uma redução da produção para depois voltar a aumentar. Então, no primeiro ano, né, eu tenho esse aumento exponencial aqui, linear, depois você vai ver que eu tenho um aumento, né, e depois uma redução, mas aí eu mantenho uma alta produtividade, gente. Isso aqui eu estou falando em 7 mil quilos por hectare de milho, né? Então, são mais de 100 sacas de milho. Aqui o conteúdo de fósforo total, inorgânico, orgânico e a porcentagem de orgânico, né, no solo. Então, você vai ver que você tem uma contribuição do orgânico em torno de 70% a 60% do fósforo total do solo. Né? Você tem uma maior fração desse fósforo orgânico. Né? E aqui o fósforo obtido por resina. Né? Então, o fósforo disponível obtido por resina. Você vê que o fósforo, se você pegar o fósforo total, né, você tem lá que o seu fósforo disponível ele é em torno aí de 3%, aqui no caso do fósforo total, está variando em torno aí de 3% a 5% do fósforo total. Tá? Então, segundo o Sal, alguns aspectos essenciais em relação à resposta das culturas de adubação fosfatada em sistema plantio direto devem ser levados. Quanto tempo de agricultura convencional houve antes da adoção do plantio direto?
há quantos anos a área está sobre o sistema de plantio direto, a adoção do sistema de plantio direto foi efetivada com ou sem rotação de culturas, e qual o histórico de uso de fertilizantes fosfatados. Então, são esses aspectos que têm que ser levados em consideração, né? E o que é a fração orgânica de fósforo no solo? Então, Novaes fala que nós temos aí de 30% a 60% do fósforo total do solo é fósforo orgânico, né, que 25% a 35% do fósforo total em solos intemperizados, né, segundo Oliveira, 2002, são de fósforo orgânico. Né, as principais formas que nós temos são ortofosfatos monoésteres, o fosfato inositol é o principal, é uma das principais fontes, e o problema do fosfato inositol é que ele é altamente recalcitrante, né, você precisa de enzimas específicas, inclusive na nutrição de suínos, né, utilizado enzimas específicas para quebrar esse fosfato inositol. Né? Nós temos os ortofosfato-diésteres, que são ácidos nucleicos, fosfolipídios, né, moléculas orgânicas associadas a radicais fosfatos, e aí vai. Então, essas são as formas de fósforo orgânico que nós temos no solo. Lembrando que esse ácido fítico, né, esse hexafosfato inositol, ele é de baixa labilidade. Né? Então, aqui é interessante, aqui já falando dos extratores, né, a correlação entre o fósforo orgânico do solo e as frações inorgânicas extraíveis por mélica e resina. Você vê que o resina ele tem uma correlação muito grande com a fração de fósforo orgânico. Né? E também tem uma correlação aqui alta com o carbono orgânico do solo. Você vê que o MELIC também tem uma correlação positiva, mas ele explica uma porcentagem menor da variação de fósforo orgânico dos nossos solos. Né? E vamos falar de micorriza, né? O que são micorrizas? São associações simbióticas entre fungo e planta. Nós temos desde fungos endomicorrízicos, que aí vão colonizar raízes de feijão, amendoim, braquiárias, milho, sorgo. Nós temos os fungos ectomicorrízicos, que vão colonizar principalmente espécies arbóreas, eucalipto, pinos de floresta. Essa foto aqui eu tirei numa área de plantio comercial de pinos, no Triângulo Mineiro, na região próxima a Iraí de Minas. Então, aqui a estrutura de um Basidium miceto, né, a estrutura reprodutiva do fungo, e aqui dentro estão os esporos. Então, aqui a estrutura reprodutiva aqui, né, a realidade do que está representado no desenho. Isso daqui explode, quando ele explode, gente, olha o tanto de esporo que ele libera, né? E aí nós arrancamos um pouco de raiz, e todo esse, né, isso que vocês estão vendo branquinho aqui, é justamente as hifas do fungo, e olha como ele aumenta a superfície de contato do sistema radicular da planta com o solo. Olha como é bonito isso daqui, pelo amor de Deus, muito bonito. Então, a função, né, da micorriza é justamente aumentar a superfície de contato da raiz com o volume de solo através de seus micélios, né, e aí, né, você consegue aumentar a absorção de alguns nutrientes de baixa solubilidade, como é o caso do fósforo, do potássio e alguns micronutrientes como manganês. E aí, os vários aspectos mostrando, né, o fósforo no solo, a difusão vai ocorrer em torno de 1 a 5 micrômetros, aí, a relação com as fontes, né, com as formas de fósforo no solo, fósforo absorvido, fósforo mineral, fósforo em solução. Aqui as micorrizas, então a micorriza, o que ela vai fazer? Esse fósforo em solução, olha o tanto de processo de difusão, né? Então, olha a distância que ele tem que percorrer desse fósforo em solução, e às vezes os outros fósforos das outras frações, né, serem processados por micro-organismos, né, ou mesmo através de exudados do sistema radicular, né, complexar alguns nutrientes, como ácidos inorgânicos complexo cálcio, liberando esse fósforo ligado a cálcio, e aí vai ferro também, acontece isso. As gramíneas são eficientes em absorver ferro, e aí você vê uma complexidade de reações que ocorrem para esse fósforo chegar próximo até a superfície raiz, e a micorriza, ela simplesmente economiza todos esses processos, aumentando a superfície de contato da planta, né, da raiz da planta com o solo,
aumentando a possibilidade de contato com alguns, né, elementos químicos, nutrientes, que são de baixa mobilidade, como o caso do fósforo e do potássio, no caso, né, da movimentação. Aqui um experimento muito interessante, comparando supertriplo com termofosfato, fosfato reativo, fosfato natural, aplicado a lãs no primeiro ano, suco primeiro ano e suco parcelado, e aqui a produtividade em quilos por hectare, né, dos 3 anos, em 3 safras consecutivas de milho, quando aplicado o super triplo a lãs, na linha de plantio, e aqui parcelado, né, em 3 anos, então, aplicado tudo, né, no primeiro ano, a lança, produtividade 3 anos consecutivos, mas com aplicação tudo no primeiro ano, a lança, tudo no primeiro ano na linha, e parcelado na linha nos 3 anos. O termofosfato, olha, no suco, né, fosfatos reativos, parcelado, né, e o fosfato natural também. Então, você vê que quando você aplica no suco, às vezes você consegue ter uma eficiência maior, maior produtividade, maior, maior e maior. É claro, a maior eficiência da aplicação no suco de plantio está muito correlacionado com, né, a característica do solo. Então, tem que levar tudo em consideração. Então, pessoal, falamos muito de fósforo no solo. Próxima aula a gente vai falar de adubação, adubos e adubação fosfatada, quais são os principais fertilizantes. Então, vou parar por aqui. Façam um estudo, façam a leitura do livro. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.